boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Conexão GovTech. Eu sou a Gabriela Rojas e serei a facilitadora do nosso bate-papo. Hoje vamos falar sobre os desafios na gestão dos recursos públicos e teremos a participação de dois especialistas incríveis e com muita experiência no assunto. O objetivo aqui dessa noite é que você tenha muitos insights sobre gestão estratégica para que a aplicação dos recursos seja cada dia mais eficiente e transparente. E é pensando justamente em proporcionar melhorias reais para a gestão pública que realizamos todo mês o Conexão GovTech. Sempre convidamos aqui experts de diferentes localidades, diferentes experiências, para trocar aqui conosco sobre tendências que surgem e boas práticas que já são realizadas aí, Brasil e mundo afora. Inclusive, hoje um dos nossos convidados é o secretário municipal de administração de Porto Velho, lá em Rondônia. Mas antes de começar aqui a apresentação desse super convidado, eu quero conhecer um pouquinho de você. Você que nos acompanha, você que está aqui ao vivo conosco, vai mandando aqui no chat a cidade de onde você nos assiste, se você colabora em algum órgão público, manda aqui um pouquinho da sua realidade para nós. Bom, e já agradeço de antemão, né, aqui a presença de todos vocês que estão acompanhando conosco. Fique à vontade para interagir durante a nossa conversa aqui pelo chat, tirar dúvidas, pode mandar ao longo do nosso bate-papo, que eu já vou direcionando as perguntas aqui para os convidados. Bom, como comentei, hoje o nosso tema central aqui no Conexão GovTech será os desafios na gestão dos recursos públicos. Esse que é um tema muito relevante para a esfera governamental e que, ao mesmo tempo, pode ser um pouco complexa também, né? Pois envolve recursos financeiros, patrimoniais, humanos, tecnológicos, entre tantos outros. Sem falar que essa atividade ainda necessita de uma atenção redobrada em relação às etapas que envolvem planejamento, execução orçamentária, celebração de instrumentos e principalmente a prestação de contas. Até porque a utilização adequada dos recursos públicos é prevista em leis e até mesmo nos princípios administrativos que regem a esfera governamental. Então, nada melhor do que um bate-papo com experts para conhecer as principais alternativas que vão transformar a gestão dos recursos públicos para que possa ser realizada de maneira mais eficiente e transparente. E agora, começando aqui a nossa conversa, né? Então, para a gente falar um pouquinho mais desse assunto, nós temos o secretário municipal de administração de Porto Velho, Rondônia, o Alexei da Cunha Oliveira. Ele que é formado em contabilidade, graduando em direito, possui ampla experiência na esfera pública. Entre aí suas principais atuações, a gente pode destacar que o secretário Alexei já exerceu atividades como auditor-geral, controlador-geral, secretário municipal de planejamento, orçamento e gestão, além de secretário municipal da Fazenda. Secretário Alexei, seja muito bem-vindo ao Conexão GovTech, é uma honra tê-lo aqui conosco, com essa ampla experiência, né, na área de recursos públicos, tenho certeza que vai contribuir muito conosco. Deixa aqui um espaço para você dar boa noite para os nossos, as pessoas que nos acompanham. Boa noite a todos, boa noite, Gabriela. A honra é minha de participar aqui, né? Pra levar um pouquinho de Porto Velho para o Brasil, para conhecer aquilo que a gente faz, como fazer, né? E entender também que os desafios que tem aqui pode ser que sejam os mesmos de outros locais. E também aquilo que a gente teve de sucesso também pode ser sucesso para outros locais também. É um prazer. Maravilha, com certeza. Vamos trocar bastante figurinha hoje aqui. E completando o nosso time de experts, temos o nosso parceiro, Diego Ferreira. Ele que é bacharel em Ciências Econômicas, Economia e Gestão Empresarial, com MBA em Inteligência Comercial. Com a sua atuação como diretor comercial, ele possui vasto conhecimento sobre soluções para a gestão pública. Boa noite, Diego. É uma honra recebê-lo novamente aqui no Conexão GovTech. Fica à vontade para dar um oi para o pessoal. Boa noite, Gabi. Obrigado pela apresentação. Boa noite, Alexei. É um prazer tê-lo aqui conosco essa noite. E vocês, espectadores, obrigado mais uma vez por acompanhar a gente no Conexão GovTech. Espero aprender bastante com o secretário hoje aí e trazer algumas visões e aprendizados que eu tenho um pouquinho nessa caminhada. Maravilha, com certeza. E aí, começando então aqui,
Vamos para o que interessa, né? Vamos trazer esse assunto, colocar na mesa. Normalmente, quando a gente fala de recursos públicos, né, a gente já pensa quase que automaticamente em recursos financeiros, né? E aí, para começar aqui, eu queria ouvir de vocês, como gestores, para quais recursos vocês olham com mais atenção? Quais tipos de recurso vocês olham com mais atenção em período de planejamento? E aí, com tanta experiência, eu vou pedir para o secretário Alexei começar compartilhando aqui conosco. Então, vamos lá. A questão do recurso público, todo mundo realmente pensa que é só financeiro. Mas para você ter uma boa gestão, uma saúde orçamentária, financeira, patrimonial boa, você tem que começar, vou puxar a sardinha para a minha secretaria, com recurso humano. Porque sem o recurso humano adequado, capacitado, preparado, você não consegue alcançar um orçamento correto, uma lei de diretriz orçamentária correta, e você não consegue fazer um PPA correto, acompanhando a política de governo do prefeito, né? No caso da prefeitura. Então, começa sempre com o recurso humano. Sem recurso humano, você não alcança nada. Entendi. Então, já temos aqui a visão do secretário. O mais que olha com mais atenção começa aqui pelo recurso humano mesmo dentro da administração, né? Você concorda, Diego? Complementa com alguma coisa extra? Perfeitamente, né? Eu acho que não tem como. O princípio são as pessoas ali como base. Mas eu acredito que também, puxando um pouco aí para o meu lado da tecnologia, eu acho que a tecnologia aliada com as pessoas, a gente consegue ter uma eficiência até um pouco melhor no planejamento e para esse início mesmo, para cumprir tanto a LDO, né, a Lei de Diretriz Orçamentária, e aí sim cumprir um PPA, um planejamento estratégico da prefeitura, um planejamento estratégico do governo estadual, conseguir cumprir com uma maior eficiência, juntando as pessoas e a tecnologia. Entendi, maravilha. E aí, falando então um pouco de plano plurianual, né, que é muito importante fazer antes de começar esse plano, né, para um bom planejamento estratégico, a gente começa analisando os resultados dos últimos anos para ter uma boa base de todas as necessidades aí da gestão, né? Vocês acreditam que, conhecendo as necessidades, é possível realizar uma pesquisa de preço inicial antes mesmo de começar o planejamento do orçamento, para ter uma previsibilidade mais próxima da realidade? Quais outras boas práticas vocês podem citar nesse caso? Vou pedir para o Diego começar trazendo para nós. Isso que eu ia falar, na verdade, é uma curiosidade que eu tenho, se é possível fazer dessa forma, né? Ou não, ou se é legal, eu não tenho conhecimento sobre isso também, mas eu acredito que seria uma boa maneira de prever um pouco mais preciso a questão dos gastos para o ano seguinte, né? Então, o secretário agora vai ajudar a gente com essa, Então, com essa resposta. Agora eu vou concordar com o Diego quando ele fala de tecnologia. Porque para você trabalhar um orçamento de um quadriênio, né, 4 anos à frente, da forma correta, você tem que ter instrumentos que você possa fazer esses levantamentos que aconteceu até ali, entendeu? O que acontece muito hoje no setor público? Eu vou falar por onde eu passei. O problema da administração pública, de uma maneira geral, é que ela é muito amadora. Então, você não tem a profissionalização da estrutura pública. E você não tendo não tendo isso, né, você não consegue aperfeiçoar, você não consegue trazer isso para o campo tecnológico, para o campo administrativo, para o campo político. Você não sendo profissional, você sendo amador, você não produz da forma correta. Para você fazer um orçamento adequado, um plano plurianual adequado, você tem que ter esses indicadores que você busca do passado. Para buscar esses indicadores, você tem que ter instrumentos para isso. Você tem que ter um bom sistema, você tem que ter um bom instrumento de captação de dados para você formar essas informações. Acontece muito nas prefeituras menores aquele orçamento copia e cola. Pega do que aconteceu no exercício anterior, né, no quadriênio anterior, e joga para o próximo, muda valores e está tranquilo. Aí você vê aquelas prefeituras, aquelas cidades não acontecendo, não crescendo, não desenvolvendo. Não é só porque não tem recurso financeiro, mas é porque você não trabalhou da forma correta o recurso financeiro que você tem disponível. O nosso prefeito aqui, ele fala muito que você tem que fazer mais com menos.
Então, se você faz mais com menos, você está trabalhando cada centavo do teu recurso da maneira correta. Você tem que investir da maneira correta. Aí vem a transparência, vem a licitação, aí entra aquela situação que você fala se pode ou não prever, fazer pesquisa de preço. Você deve fazer pesquisa de preço. Você tem que levantar o mercado para saber como está a situação do mercado naquele momento, que você vai prever o teu plano plurianual, a tua diretriz orçamentária e o teu orçamento. Você precisa fazer isso. Porque senão você vai, como os tribunais de contas eles costumam dizer nas análises de prestação de contas, ele vai chegar e vai dizer que você trabalhou de maneira fictícia o teu orçamento. Você criou números que você não vai cumprir. Você tanto para mais quanto para menos. Então, realmente precisa de tecnologia, de recurso humano, de pesquisa de preço, de instrumentos adequados, precisa de tudo isso. Eu perguntei um pouco ali sobre essa pesquisa antes, porque é como você falou no início, a gente vê muito um Ctrl-C, Ctrl-V, né, desses orçamentos anteriores, sendo que as tecnologias, a gente sabe, né, nem as próprias empresas privadas conseguem acompanhar o ritmo que dirá o governo acompanhar. E ainda o governo precisa conseguir projetar isso para utilizar no próximo ano, sendo que muitas vezes pode acontecer uma pandemia, que aconteceu com a gente, esses custos de tecnologia mesmo ter explodido, porque os funcionários estão cada vez mais escassos, as empresas multinacionais estão pegando esses funcionários tanto do governo quanto das empresas, e a minha dúvida era essa, porque como a gente vê que existe esse copia e cola, não consegue se projetar novas coisas para poder realmente implementar e você ter uma colheita dos dados mais fidedignos, né? Você tem um painel de BI, de inteligência, onde você consegue olhar 3 meses, 1 mês antes de fazer o orçamento e conseguir analisar o que realmente foi feito, o que foi eficiente, o que foi bom, o que não foi, para talvez você mudar os rumos, né? Porque acredito que uma das deficiências nossa do Brasil é sempre quando troca esse governo, quer mudar muita coisa, sendo que tem muita coisa que foi bem feita, mas não consegue se analisar essas coisas que foram bem feitas, né? Para projetar aí um gasto um pouco melhor e mais efetivo do recurso. Esse é meu ponto de vista. Concorda, secretário? É isso mesmo? Eu concordo plenamente, porque uma experiência que eu tive, né, foram várias trocas de gestões por onde eu passei. E realmente acontece isso. Você inicia uma nova gestão, o prefeito que entra com as suas assessorias, a primeira coisa que faz é tirar todo mundo que estava ali. Então você já estanca a continuidade. Você não tem a continuidade. Eu vou trazer de novo a sardinha para o nosso prefeito atual, que ele fez justamente o contrário. Quando ele entrou, a primeira coisa que ele fez foi conhecer todo mundo que estava trabalhando. E conhecendo todo mundo que estava trabalhando naquele momento, ele permitiu a continuidade do trabalho dele. Tanto que no primeiro ano de mandato dele, ele conseguiu fazer 40 quilômetros de asfalto, porque ele pegou projetos anteriores e deu sequência nisso. Ele conseguiu abastecer a saúde com os medicamentos, com os insumos, abasteceu a educação com a merenda, com os equipamentos necessários, o combustível ele garantiu a patrulha mecanizada nas estradas vicinais, ele garantiu a aquisição dos insumos para as secretarias se desenvolverem, então, justamente para manter a continuidade. Excelente. Não é porque mudou, de repente, a gestão que precisa deixar tudo que já foi construído, ou elaborado, ou que está em andamento, né, para trás. É muito interessante essa visão. Eu tenho mais um monte de coisa para trazer aqui, mas vamos dar uma boa noite para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, a Ana Letícia, o Felipe Batista, o Ramon Vaz está aqui conosco, Rodrigo Dourado, Bruno, o Visney Arguelho está aqui conosco, José Almena, boa noite, pessoal, obrigada aí por estarem nos acompanhando. Tem algumas perguntas bem legais aqui que daqui a pouco eu já trago aqui para a nossa conversa, tá? Continuem aqui conosco. Seguindo aqui, vocês trouxeram já uma visão bastante interessante, algo que também deve ser bem planejado em relação aos recursos públicos, e aqui agora eu vou colocar um assunto na mesa que eu quero começar até com o secretário Alexei aqui, ver o que ele vai me falar sobre isso. Então, algo que deve ser bem planejado em relação aos recursos públicos é o saldo de reserva para situações emergenciais, né? Como, por exemplo, uma pandemia que o Diego até já trouxe aqui na nossa conversa. Qual a melhor estratégia para ter uma previsibilidade para essas emergências, secretário? Então, na administração pública, você trabalhar com a emergência, você tem que
pensar direitinho. Por quê? Se você no futuro tem uma coisa que você não previu e você é obrigado a fazer uma aquisição emergencial, o Tribunal de Contas, os órgãos de fiscalização vão dizer que você agiu com desídia e que você não planejou bem o teu orçamento e você foi obrigado a comprar de maneira inadequada. Comprando de maneira inadequada, você pode comprar ruim, caro e não vai atender ao usuário, que é aquele que vai receber aquilo que foi adquirido. A questão de você deixar um recurso destinado para emergência não é especificamente uma rubrica que você vai guardar para isso, mas você pode fazer como o nosso secretário de planejamento aqui, o Dr. Luiz Guilherme, ele sempre faz. Todo orçamento, ele trabalha com cada secretaria e secretário na necessidade dela. Ele pega o orçamento, digamos, 1 milhão é para a secretaria B, secretaria A, 2 milhões. Ele chama os secretários e fala, qual é o mínimo que você vai conseguir trabalhar nesse exercício? O secretário vai dizer, não, é com todo esse valor que eu disse. Daí ele falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou reservar aqui 10% do teu orçamento para caso aconteça alguma coisa, eu possa refazer, lançar, remanejar em outras áreas. É assim que ele trabalha. Eu acho que dá para fazer dessa forma, não especificamente um fundo específico de reserva. Diego? Não, perfeito. É muito difícil comparar nisso, olhando na empresa privada, que a gente consegue fazer umas reservas para isso, mas tem coisas que são imprevisíveis mesmo, porque 10%, imagina, quem imaginaria que a pandemia ia durar uns 2 anos, imagina 10% para sanar todos esses buracos de emergência, não é possível, e tem que fazer esses remanejamentos, mas já mitiga muito os riscos, né, que por mais que não tenha nada, ou seja, um caso emergencial um pouco menor, você tem um valor ali que você consegue utilizar ele para um caso específico que aquela secretaria específica precisa. Eu tenho curiosidade, secretário, como que vocês fazem? Existe, caso alguma secretaria não utilize o orçamento todo completo dela, existe um remanejamento para outra secretaria e assim sucessivamente ou não? Então, eu já ia comentar, diante do teu comentário, ia fazer mais um. Mas já que você já tocou nesse assunto, que é a mesma coisa que eu ia falar. As secretarias, o poder público, ele não pode sobrar recurso. Ele não pode sobrar orçamento. Ele tem que executar. Quando a prefeitura, o governo do estado, o órgão público, ele faz bem feito, fica 0 a 0. Entendeu? Entrou 100, tem que sair 100. De maneira bem aplicada. Se você deixa isso e sobra numa secretaria, alguém não planejou direito, ou se planejou direito, não executou direito. Entendeu? Então, você tem que gastar o dinheiro, você tem que investir o dinheiro. Eu vi uma pergunta aqui, um comentário, eu acho que é do Arguelho Elvisney. Ele diz aqui, como saber se o usuário está sendo atendido? É justamente nisso que eu estou falando. De repente, eu estou fazendo mal, de maneira inadequada, está me sobrando recurso e eu não atendo aquele usuário. Digamos, na Secretaria de Ação Social, eu tenho os programas que cuidam das pessoas em situação de risco. Eu não estou chegando lá, mas eu estou gastando dinheiro de forma inadequada e está sobrando, eu estou devolvendo recurso federal. Eu não posso fazer isso. Então, eu não posso deixar orçamento sobrando. Se eu tiver que fazer isso e remanejar para outra secretaria, eu só posso fazer isso com recurso próprio. É aquele que é proveniente de arrecadação. Recursos específicos eu não posso remanejar. Ele é um recurso carimbado. Ele é obrigado a ser executado naquela finalidade que ele existiu. Não, perfeito. Nesse ponto eu concordo plenamente. Que a gente vê, e na minha experiência eu vejo mesmo, chegando ao fim do ano, sobra-se um pouco de orçamento e aí os próprios secretários ou superintendentes começam a querer colocar projetos que estavam engavetados e tudo, porque precisam gastar o recurso, senão vão ter que devolver, né? Se for recurso federal ou se for recurso do governo, enfim, se não for arrecadação própria. E isso, querendo ou não, é uma coisa que eu acredito que deveria mudar no sentido até, como você fala, fazer mais com menos. Se você entregou, digamos, o que realmente era para entregar com uma qualidade e você não gastou todo aquele recurso, de certa forma seria positivo, né? Porque, querendo ou não, é o que a gente falou. Fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V e entregando no 0 a 0, você não sabe realmente, se você não tem tecnologia apoiando você, você não sabe realmente se você está aplicando e chegando para o contribuinte, para o cidadão lá na ponta, né? É isso mesmo.
Muito bom. E aí vocês tocaram até num ponto agora no finalzinho sobre tecnologia apoiando nisso, né? E a gente pode dizer que algo bem comum nos órgãos que ainda não iniciaram a transformação digital é a análise de informações, né, do passado de forma manual, né? Por exemplo, analisar aí os dados de prestação de contas de 2 a 4 anos, né, para trás. E quando há o uso da tecnologia, é uma situação reversa. Os servidores conseguem ter as informações de maneira mais rápida, precisa, confiável, né? Como vocês avaliam esse panorama atual? Vocês acreditam que a tecnologia é uma importante aliada para analisar essas informações do presente em tempo real, de forma que auxilie o orçamento e planejamento do próximo ano? Vocês acham que isso já está acontecendo? Ainda tem uma carência nesse sentido? Qual a visão de vocês enquanto gestores? Então, a tecnologia hoje, para você atingir aquilo que as leis preconizam, né, para o setor público, ela é obrigatória. Você não tem que se eu usar, não, você tem que usar a tecnologia. Você tem que usar a tecnologia para dar transparência nas ações que você executa, no recurso financeiro que você gastou, no funcionário que você contratou, na obra que você fez. Você tem que mostrar para o cidadão aonde que aquele recurso do imposto dele foi executado. Ele tem que saber que a rua dele não foi asfaltada, mas vai ser asfaltada em determinado período. E você só consegue fazer isso com tecnologia. Porque senão você vai voltar ao passado com aqueles mapas gigantescos nas paredes das secretarias de planejamento e nas secretarias de obras, com as ruas dizendo, essa rua falta cascalho, essa falta esgoto, essa... Você não tem que fazer isso. Você tem que ter um instrumento na tua palma da mão, que você clica ali e vai dizer, olha, determinado ano se gastou R$1 milhão para recuperar a drenagem do bairro tal. Esse ano eu preciso gastar 2 milhões, porque aquela drenagem que foi feita naquela época já é insuficiente em razão da quantidade de casas que já tem lá. Então você tem que ter recurso tecnológico, aliado à transparência, a ferramentas corretas para você aplicar isso. Pegando um pouco nosso caso, experiência aqui, vou dar um case um pouco mais prático. Hoje a gente atende, tem um sistema na parte de gestão de crédito habitacional, de crédito imobiliário e de gestão habitacional mesmo. E o próprio governo tem uma parceria com quase todos os municípios, não são todos, mas 80%, 90% dos municípios aqui do Mato Grosso do Sul. E com isso, a gente consegue saber exatamente a demanda, o Estado consegue saber as maiores demandas onde estão sendo necessárias em cada município. E assim o governo pode ser melhor ainda proveniente para designar aquele recurso para um município e conseguir suprir a melhor população, digamos assim, dentro do Estado, né? E não olhando só naquele município específico. Então, isso é tecnologia que ajuda a fazer isso. Como que você vai prever sem ter a tecnologia concentrando os dados de todos os municípios para, assim, fazer uma gestão habitacional mais eficiente, né? E isso foi um ganho que a gente conseguiu, em 6 meses, ter para o próprio governo conseguir tomar decisões onde que ele conseguiria fazer programas habitacionais em parceria com os municípios e aqueles municípios que precisariam do maior recurso para conseguir ser mais efetivo e atingir uma maior população que tem necessidade de ter casas, né? E a tecnologia auxilia a sair do achismo, né? Quando você tem dados para tomar decisão, você tem informações, dados transformados em informações, você toma decisão com base em informações reais, né? E aí aqui até eu queria saber de vocês, além da utilização da tecnologia, quais outras boas práticas vocês podem trazer aqui para nós, podem citar para a gestão de recursos públicos mais eficientes? Eu vi aqui que o Felipe Batista mandou para nós que no órgão dele tem também Black Friday. Black Friday no recurso público. Pois é. A lei Black Friday não seria uma boa prática, eu acho, não vamos colocar aqui na mesa, mas além da tecnologia, o que a gente traz aqui para compartilhar de boa prática? Então, para você trabalhar bem o recurso público, aplicar de maneira correta, você precisa conhecer aquilo que você está fazendo. O nosso prefeito aqui, ele tem uma visão muito ampla do que se diz respeito a utilizar o recurso público. Além dele ser um visionário, ele gosta muito de tecnologia. Ele passa o exercício que ele está atuando hoje, fazendo as coisas desse exercício, já pensando no outro. E o que ele faz? Ele está conhecendo toda a cidade, a estrutura dela, e ele está trabalhando hoje
com parcerias privadas, preparando o lançamento de, eu não posso falar aqui, mas de algumas coisas para Porto Velho, que ele já vem fazendo desde 2017, porque ele tem essa visão tecnológica. Mas para você chegar nisso, você precisa ter as informações do passado, você precisa conhecer a tua região e saber o que é que o povo precisa. Não basta eu querer fazer um estádio de futebol bonito para 50 mil pessoas se o povo precisa de educação e saúde, né? Eu não posso chegar lá fazer um viaduto lindo se ali embaixo não tem esgoto e água tratada para aquelas pessoas que estão ali. Então eu tenho que conhecer. Para eu alcançar aquilo que eu nasci para isso, que ele foi eleito para aquilo ali, ele tem que conhecer. Você não pode pegar uma experiência bonita lá de São Paulo, Minas Gerais, né, achar que vai dar certo, porque a realidade lá é uma e aqui vai ser outra. E assim, né, com os outros locais, a mesma coisa, você tem que conhecer. A boa prática, para mim, então, sendo bem direto, a boa prática é você parar de fazer aquilo que você acha que deve ser feito, mas fazer aquilo que tem que ser feito. Você tem que conhecer a tua região. Ótimo. E pegando um gancho isso que o secretário falou, eu acho que pensar no futuro realmente é deixar essa gestão, digamos assim, quando vai passar para o outro, muito bem orientada aquilo que você conheceu, aquilo que você trabalhou durante seus 4 anos ou 8 anos de governo, de prefeitura, para a próxima gestão, né? Conseguir ser bem eficiente na gestão dos recursos públicos. Então, pensando no futuro e pensando a longo prazo para as próximas gestões, deixar de uma maneira que os dados fiquem organizados, algo que o próximo gestor consiga realmente contribuir e pegar aquilo que já está sendo feito. Lógico, com sua realidade específica. Porto Velho, Rondônia e os outros estados são estados e municípios muito novos ainda, né, que estão num caminhar. Esses outros maiores já estão um período muito mais tempo que, com certeza, já passaram por esses desafios que os nossos municípios mais novos estão passando agora, né? Mas conhecer a realidade é um ponto perfeitamente necessário para poder alavancar realmente. Eu só quero complementar aqui aquilo que eu falei de boa prática. Aqui no nosso município, o nosso prefeito ele criou a Superintendência de Gestão de Gastos Públicos. O que essa superintendência fez? Ela fez justamente isso. Quando mudou a gestão do antigo prefeito para a gestão do prefeito atual, Dr. Hildon, em 2017, não tinha aquele controle dos gastos. Com a Superintendência de Gestão de Gastos Públicos, a primeira coisa que a superintendente fez foi conhecer o que estava sendo gasto. Ela passou 6 meses da gestão dela conhecendo os gastos. Depois que ela conheceu os gastos e onde eles foram aplicados, como eles estavam sendo aplicados, ela descobriu que ela podia reduzir mais da metade daquilo que estava sendo utilizado e fazer muito mais com a metade que estava sobrando. Hoje, para vocês terem uma ideia, com todo o maquinário, a todo vapor, asfaltando, arrumando estradas, tapando buraco, fazendo drenagem, a gente gasta metade do combustível que se gastava na gestão anterior, não fazendo nada disso. E eu falo porque eu estava na gestão anterior, estou na gestão do Dr. Hildon de 2017 a 2021 e continuo na gestão dele até hoje. Eu estou no 3º mandato com ele, como secretário. Mas isso foi com base, analisando todos esses recursos que foram deixados, né? A maneira que foi gerida. Então, a secretária passou mais afiando o machado para aí sim conseguir utilizar ele de uma maneira melhor, né? Exatamente. É assim que tem que ser feito. Você não pode se aventurar na política, se aventurar na gestão pública. De aventureiro, o Brasil já está cheio, né? Eu não vou nem falar de política aqui, que senão vai dar briga. Mas a gente precisa de pessoas com responsabilidade, pessoas que realmente gostem do seu país, do seu estado, do seu município, e que estejam ali não por interesse próprio, mas estejam ali para se doar para o próximo, entendeu? Eu não posso querer ir para o serviço público fazer o que é melhor para mim e para o meu bolso. Na verdade, o meu bolso, para mim, é o último. Primeiro tem que ser todos os outros que estão esperando, que não têm condição e nem acesso a nada disso. Eu vejo dessa forma. Excelente.
Eu acho que até vou trazer aqui um comentário do Felipe Batista, tá aqui mandou aqui no decorrer da nossa conversa, quero ver se vocês concordam, tá? Ele trouxe aqui: no fim do ano, o recurso que sobra é aplicado em processos aptos à aquisição. Alguns são iniciados já pensando em aproveitar e executar essa sobra de recurso. Acontece? Olha, todo final de exercício acontece muito isso com recursos federais. Você tem os seus programas que você executa no teu município, no teu estado, e você tem algumas coisas que você não conseguiu recurso para aquilo, mas você abre o processo já pensando lá no final do ano, quando aqueles sistemas, né, aqueles sistemas de gestão de convênios, que é o Siconv, ele te informa que, olha, tal prefeitura em tal estado deixou de executar R$200 mil. Aí o prefeito daqui fala: opa, peraí, eu preciso exatamente desses R$200 mil para aquele processo que eu abri que eu não tinha recurso. Então corre com o deputado federal, com o senador, o próprio prefeito, vai no ministério e fala: eu quero esse recurso, e se empenha aquele recurso no final do ano, no apagar das luzes para esse município. Acontece sim. E vai continuar acontecendo, porque muita gente não executa. E o Marcel Ebner mandou aqui para nós também, que eu acho que é legal a gente aproveitar já o embalo. Qual o maior problema, secretário? A falta de recurso ou a distribuição do recurso? Então, depende do município. Em se falando de Porto Velho, né, o que se via até hoje é justamente a distribuição do recurso. Você tem o dinheiro, mas você não aplicava bem. Hoje se inverteu os valores. Hoje você está faltando dinheiro porque você está executando tanto que você precisa de mais para ser feito. Nas prefeituras menores, aquelas que dependem exclusivamente de recursos federais, de repasses federais, aqueles constitucionais, lá falta tudo. Falta recurso e falta distribuição. Você não consegue. Existem prefeituras de 2 mil a 20 mil habitantes que elas não conseguem se sustentar. Por quê? Hoje não é mais, as cidades de hoje não são só mais uma vilinha lá com as casinhas e você vai lá, tira o leite, dá a vaquinha e vai vender. Não é só isso. Nas cidades pequenas tem tecnologia, tem crescimento e o poder público não acompanha o crescimento da cidade. Então ela falta tudo. Falta calçada, falta asfalto, falta estrada, falta transporte, falta escoamento de produção e você não tem dinheiro para isso. Por quê? A máquina está inchada com a quantidade de servidores públicos. Você tem lá uma prefeitura de 2 mil habitantes com 500 funcionários públicos. Não tem condição. Não dá, não vai se sustentar. Você joga aí uma média salarial aí de R$2 mil para 500 pessoas, olha a fortuna que vai dar. É quase o orçamento. Existem prefeituras que vão brigar nos tribunais de contas para que não puna o prefeito porque ele extrapolou o limite de gasto pessoal 60%, 70%. Que o normal é 60% junto com a Câmara. Então, depende do lugar. Mas tudo vai com a boa prática de aplicar direito o recurso que existe. Se eu tenho 100 mil, eu tenho que aplicar bem 100 mil. Eu fiquei com receio de trazer isso, mas já que o secretário trouxe dessa questão da máquina inchada, a gente, querendo ou não, teria que mudar um pouco esse sistema desses municípios muito pequenos que dependem 99,99% de recursos, seja estadual ou federal, e que tem muitos governantes e servidores públicos que estão lá e não conseguem nem arrecadar e precisam ser pagos ainda e passando muito mais o teto daquilo que seria gasto, né? Sendo que esses municípios poderiam ser agregados aos municípios um pouco maiores, mais próximos, que com certeza não precisaria ter essa máquina tão cara e assim talvez a eficiência do recurso um pouco melhor e a distribuição desse recurso de uma maneira mais adequada, né? Exatamente. E sem contar que nas prefeituras, na sua grande maioria, infelizmente, eu sou servidor público efetivo, eu sou contador de prefeitura, eu trabalho no serviço público desde 1996, entendeu? É bastante tempo, e eu posso dizer que muita gente entra no serviço público para ter o salário no final do mês. Daí vem aquela questão que eu falei no início, na apresentação, que as prefeituras, o poder público, ele é
ele não é profissional, ele é amador. Justamente porque tem pessoas que vêm justamente para ganhar o salário no final do mês e acabou. Vou cumprir meu horário, vou fazer aquilo que estava previsto no meu concurso e Zé Fini, acabou. Mas também tem servidores públicos altamente capacitados que realmente querem servir, querem fazer bem feito, entendeu? Você tem que montar uma equipe boa. Eu, graças a Deus, até mesmo pela continuidade das gestões anteriores que eu vim passando até aqui, eu consegui montar essa equipe aqui na secretaria que eu trabalho e a gente tem a mesma finalidade, que é fazer o melhor, entendeu? A máquina inchada, ela se dá justamente por falta de opções. A pessoa, o que ela vai ser? Ou ela vai ser balconista de um mercado, lá de uma loja, ou ela vai ser servidor público. Na loja, ela vai ter que ter meta para ela cumprir. No serviço público, ele tem o salário no final do mês. Eu acho, inclusive, que as prefeituras, o poder público, os governos, eles deveriam repensar a questão dos concursos para determinadas áreas. Está na hora da gente buscar excelência naquilo que a gente faz nas pontas. O poder público tem que ser gerente, ele tem que gerenciar o recurso, ele não tem que executar tudo. Ele tem que fazer aquisições de serviços terceirizados, ele precisa terceirizar. A pessoa não vai ficar sem emprego porque não tem um concurso. Ela vai ter um emprego porque a terceirizada vai contratar. Mas ela vai buscar de maneira eficiente, ela precisa ter lucro. E por ela precisar ter lucro, a empresa, sendo terceirizada, ela vai ter que fazer bem feito, porque senão ela vai desperdiçar, ou ela vai perder a concessão. Então, existem áreas no serviço público que elas precisam ser terceirizadas. Por quê? Eu não preciso de uma pessoa, eu não vou falar que senão tem gente que vai ficar bravo comigo, eu não preciso de determinadas pessoas no serviço público para fazer determinadas funções de rotina, que só faz aquilo. Eu posso terceirizar, eu tenho que aperfeiçoar o município, o estado, o governo federal, naquelas funções de excelência, que são aquelas pensantes, aquelas que produzem, né, o melhor, aquilo que vai dizer para o prefeito, o que o senhor precisa para alcançar esse objetivo, executar dessa forma, é de capacitação, é de excelência. E você não precisa, na área fim, exclusivamente, ser servidor público, mas na área meio, que é a área pensante, a área organizacional, gerencial, você precisa, até por questão de segurança institucional. Isso eu já vejo uma mudança grande, na área de tecnologia mesmo, olhando para as PRODs, as empresas de processamento de dados estaduais ou dos municípios, que sempre gostaram de executar, que eles gostariam de fazer, ter o desenvolvedor abaixo dele para fazer o software dentro do governo, e isso está mudando, porque com essa grande mudança e a saída realmente de pessoas, você não tem as pessoas qualificadas para fazer aquilo, você precisa das empresas. E com isso você consegue ser mais eficiente e entregar um serviço melhor, né? Só que eu vejo que são passos lentos ainda que está no governo, são algumas áreas específicas que o pessoal está conseguindo olhar para isso, mas eu acho que sua colocação foi perfeita, assim, e se tivesse mais gestores igual você, pensando assim, que essas áreas realmente têm que ser terceirizadas, e o governo tem que estar ali para gerenciar da melhor forma, cabeças pensantes, olhando para a estratégia, alinhada com os planos plurianuais, para realmente fazer o crescimento daquilo e as empresas terem a concorrência dela, terem o seu lucro no final do mês, mas entregar o melhor serviço para o cidadão, né? Com certeza. E o Felipe, vou até trazer um comentário aqui do Felipe Batista, que ele trouxe assim: os países desenvolvidos têm bem mais servidores que o Brasil proporcionalmente. O problema não é a proporção, é o serviço prestado. Se o serviço público for bom e eficiente, pode ser 50% da população. Vocês concordam? É isso mesmo? Eu concordo com isso daí, justamente naquilo que eu estava falando. Quando ele fala lá nos países mais desenvolvidos, do serviço público, né, o servidor público é bem maior a quantidade, você pode ter certeza lá, Felipe, que eu já pesquisei também, por isso que eu estou falando isso, que essas contratações nesses outros países, ela se dá através da terceirização, que também é considerado servidor público. Porque você fazendo uma concessão para determinada empresa e ela presta o serviço em substituição ao poder público, ela é um serviço público. Então, aquele servidor terceirizado, ele é considerado também servidor público, porque ele está lá para servir a população de maneira terceirizada, mas ele está lá.
Pode ser metade da população? Pode, com certeza. Todo mundo pode fazer o melhor pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país. Mas você tem que utilizar o mecanismo correto. Eu não posso inchar uma máquina para ter o salário no final do mês, mas eu posso contratar a quantidade suficiente para eu fazer um bom governo. Sim. O Kleber até trouxe um comentário aqui interessante também, que foi uma das falas do secretário, né? O Kleber Teixeira disse assim: essa ideia dos conhecimentos dos gastos é um grande exemplo para a tomada de decisão para se doar para o próximo, conforme o secretário falou. Então, se eu não estou enganada, foi no trecho ali que o secretário trouxe, onde não adianta você simplesmente ter boas qualificações, né? Conhecer bem a forma de fazer, se você não conhecer a fundo a realidade onde você está, né? Não tem aquela bala de prata para todos os cenários igualmente, né? Então, o Kleber trouxe isso aqui concordando com o senhor, secretário. É isso mesmo, é isso mesmo. E assim, pegando um pouco ali que o Felipe falou, desses países desenvolvidos, eu já morei em alguns países de continentes diferentes, eu tive experiência de olhar isso de fora e até participar como cidadão desses lugares. E muitos países da Europa ali, pegando Suécia, Suíça, as próprias arrecadações de impostos são muito mais altas. Porém, a eficiência, muitas vezes, não é só que aquela pessoa produz mais que o brasileiro produz. Ela produz porque ela tem meios e infraestruturas melhores ou maquinários tecnológicos que fazem ela conseguir produzir muito mais. Então, a gente pega esses casos novos, grandes, dos países asiáticos, a China mesmo, quando vai construir estradas, ela consegue construir 10 vezes mais rápido do que no Brasil, por exemplo, porque ela tem maquinários específicos para alcançar aquilo. Então, ela vai precisar, sei lá, de 5 pessoas, enquanto no Brasil a gente vai precisar de 50 para fazer o mesmo serviço e ainda com a velocidade mais rápida. E isso também tem um fator, que às vezes as pessoas esquecem, mas o Brasil, se comparando com esses países envolvidos, é um país muito novo ainda. Só que tem esse olhar que o secretário falou. Muitas vezes é egoísta, o cara só está esperando o salário no fim do mês e não olhando para o próximo de entregar aquele serviço melhor que ele poderia fazer na função que ele está contratado. E isso que você colocou, secretário, é perfeito. Os terceirizados são vistos como servidores públicos, independente se ele está recebendo da empresa ou está recebendo do governo. Até porque o recurso que é repassado para a empresa pagar aquele servidor terceirizado é público. Então, com certeza vai ter a prestação de contas e vai ter que ter o conhecimento do serviço prestado. Ele vai ter que dar conta daquilo que ele está fazendo para o serviço público e ele automaticamente é um servidor público. E dependendo da forma de contratação, inclusive, só recebe dependendo do que for entregue, né? Sim, com certeza. E a gente está falando aqui, entramos em alguns tipos de recursos, né? Quando a gente fala aí dos recursos públicos, como a gente iniciou até a nossa live, falando de alguns tipos, algumas áreas, né? É bem amplo. A gente está falando de recursos financeiros, patrimoniais, humanos, tecnológicos e por aí vai. Então, eu gostaria de saber de vocês dicas que vocês podem dar em relação a essas outras áreas de uma forma geral, né? O que fazer para ter o controle do patrimônio a ponto de saber o momento ideal de manutenção, troca de equipamentos, implementação de novas tecnologias, por exemplo? Começa comigo, Diego? Pode começar. Pode começar, com vontade. Então, o que a gente viu muito aqui em Porto Velho quando a gente entrou? A gente viu uma frota de veículos gigantesca. Tudo velho, quebrado. Aí o gasto de manutenção gigantesco para manter esses veículos velhos e quebrados. Maquinário ultrapassado, né? Você tem demandas específicas em determinados locais que aquele equipamento não funciona mais. E tinha aqui uma situação dos leilões que não acontecia há muitos anos em Porto Velho. Daí, na gestão do Dr. Hildo, nós conseguimos fazer 4 leilões já. A gente esvaziou tudo aquilo que tirava 25, 30 milhões por ano de manutenção. Gastos, imagine, 25 milhões de reais gastos em manutenção com esses equipamentos velhos. A gente conseguiu arrecadar com os equipamentos velhos aproximadamente 6 milhões de reais com os equipamentos velhos. Hoje, o que a gente buscou? Está pretendendo fazer e já está quase em fase de implantação. Eu estou falando de veículos porque é onde se gasta mais dentro do serviço público. A gente está fazendo o TaxiGov,
que é o TaxiGov? É veículo específico para atender as demandas do serviço público. Levar documento, levar pessoas, né? Circular na cidade para fazer isso de forma terceirizada, sem eu ter que manter aquele veículo. Então, eu pago para aquela empresa, aquele recurso é fixo e acabou, não gasto mais nada. Eu vou deixar de gastar 25 milhões por ano de manutenção. Só que, por outro lado, eu também preciso ter equipamentos para o município trabalhar, atuar. E, para fazer isso, eu preciso, de novo, eu falo, você tem que conhecer o que você precisa fazer. Eu não posso pegar uma retroescavadeira para fazer bueirinho pequenininho de 10 e querer fazer um bueiro de 100. Não vai funcionar. E eu também não posso utilizar um equipamento quebrado, velho, que vai na primeira escavada vai quebrar. Eu tenho que adquirir equipamentos que sejam suficientes para eu desenvolver aquilo ali. Eu tenho que buscar tecnologias para que eu não precise ficar usando esses equipamentos para dar manutenção. Eu tenho que fazer uma rede pluvial de forma de galeria a mais moderna possível. Vai custar mais caro? Sim, mas vai ser definitivo. Eu não tenho que fazer o mais barato. Eu tenho que fazer o melhor, dentro da minha capacidade, lógico. Então, equipamentos de software, exemplo. A gente tinha equipamentos aqui de 10 anos atrás. A gente trouxe para a modernidade. Você tem que modernizar, você não tem que viver o sempre foi assim. E essa frase eu detesto, sempre foi assim. Eu faço porque sempre foi assim. Não pode. Sempre foi assim não quer dizer que está certo nem que é melhor. Eu tenho que buscar alternativas, eu tenho que buscar uma forma ou de reduzir o que eu estou gastando, ou de prestar um melhor serviço, ou de fazer os dois. Gastar menos e fazer mais. Com certeza. Quer complementar, Diego? O que eu ia comentar é o seguinte. Eu vejo, na experiência que eu tenho, tecnologia ajuda muito, mas eu acho que falta, olhando para essa gestão patrimonial, principalmente de veículos, não existe uma gestão de rotina e uma gestão de processo. De quanto em quanto tempo vai se avaliar os carros, digamos assim, para dar certa manutenção? Que gatilhos vai ter para poder trocar uma roda, para poder administrar aquilo, para que não chega a sucatear essas coisas, né? Que chega uma nova gestão, pega e não tem nem a condição de utilizar muitas vezes aquele carro, ou precisa fazer um leilão mesmo, porque é muito caro ficar fazendo a manutenção. Quando existe essa gestão da rotina e a gestão do processo, você consegue minimizar isso, você consegue ter uma qualidade um pouco melhor e fazer com que aquela vida útil daquele patrimônio se perdure mais. É óbvio que a tecnologia consegue ajudar perfeitamente isso, mas se não tem essa gestão da rotina e o processo ali, não adianta ter só a tecnologia, que o problema só vai estar no digital, além do físico, vai estar no digital. Gabriela, eu estou vendo aqui um comentário do Felipe Batista, que ele fala assim, o servidor público terceirizado tem um vínculo precário, salário precário. É o cenário ideal para desvios. Basta ver que a corrupção documentada no nosso país é sempre de empresas privadas. Eu discordo dele, no sentido de que o servidor público terceirizado tem sempre um vínculo precário. Você vai terceirizar e você vai contratar da maneira que você fez o teu edital. Se você fez um edital precário, você vai contratar uma empresa precária. Então, se eu fiz dessa forma, que o servidor público terceirizado ele é precário e ganha salário precário, é porque eu fiz pensando em fazer justamente isso. Porque se eu for fazer de maneira correta e pensando da maneira correta, eu vou contratar a melhor empresa para prestar o melhor serviço. É óbvio que hoje a corrupção documentada envolve empresas privadas, lógico, mas quem facilitou o desvio não foi a empresa privada. Quem facilitou o desvio foi justamente quem estava dentro do poder público, que fez a pedidinha lá, me dá tanto, me dá para fazer o fundo não sei o quê, ajuda, você é parceiro. Gente, você não pode pensar que toda empresa terceirizada vai ser corrupta. Corrupto é quem faz a empresa ser corrupta. E não é quem está lá na empresa, não, é quem está aqui, ó. É o detentor do recurso público que vai repassar para ela. Entendeu? Eu discordo, viu, Felipe? Concordo com você que a empresa privada ela está envolvida em cenário de corrupção, mas eu discordo porque a maneira de você contratar de forma correta inibe isso.
Você fazendo um bom edital, um bom projeto básico, um bom planejamento, você pesquisando o que você realmente quer e você pensando justamente e especificamente naquele fim, você vai contratar da maneira correta. E existem inúmeros órgãos de fiscalização aí para ajudar você a manter essa transparência na aquisição, no pagamento. Mas foi muito bom comentário dele para a gente trazer a discussão. Ah, com certeza. Não sei se o Diego quer complementar alguma coisa enquanto fornecedor, Diego, ou assina embaixo. Não, eu concordo com o secretário. É óbvio que existe a corrupção dentro ali do mercado, das empresas privadas, né? A gente vê filmes, relatos, tudo mais, todo ano ainda tem alguma coisa, mas é o que o secretário falou. E uma boa prática disso, querendo ou não, para esses municípios novos, você consegue fazer o que as empresas privadas fazem, chamando assim de benchmark, você olhar o que outras prefeituras, outros governos já fizeram o que você fez, você consegue saber e ter uma base do que é um bom gasto naquilo, do que é contratar uma boa empresa. Muitas vezes, olhar só para aquele serviço, digamos, de um pregão que acaba olhando muitas vezes para o menor preço, sem ter uma boa qualidade técnica, mas aquilo está baseado no edital, está baseado como quem construiu daquela forma. Então, você vai contratar muitas vezes uma empresa aventureira pela maneira que você colocou ali, você limitou os fatores, como contratar, o que pode entrar, quais empresas são permitidas a entrar, a concorrer aquilo. Então, isso é muito do preparo antes para isso ocorrer ali depois dessa corrupção ou não. Então, assim, eu discordo também, junto ali com o secretário, mas é um ponto de vista que muitas vezes acaba acontecendo por uma inexperiência do gestor que faz aquele edital, realmente acaba acontecendo isso, mas esse benchmark, essa olhada para a sua prefeitura do lado, que está fazendo, que já fez, que conseguiu entregar, ou que errou, talvez, para aprender com aquele erro e fazer diferente. Excelente. Nós estamos caminhando aqui, inclusive, para o final do nosso time box. Então, se você ainda tem alguma dúvida... Não, calma, estamos caminhando. Ainda tenho a pergunta de $1 milhão para colocar na mesa aqui ainda. Eu queria trazer o comentário do Kleber aqui também, que eu achei bastante pertinente. Ele está aqui conosco já desde o começo. Ele falou o seguinte: eu vejo que temos um grande espaço para crescer nos serviços públicos em relação ao olhar para o melhor para o cidadão e ainda o fortalecimento da parceria público-privada para elevar a qualidade, que é isso que vocês vêm trazendo, né? Lógico, depende da forma com que é descrita ali no edital, né? Você vai jogar a sua régua ali para cima ou não no nível daquele serviço, empresas qualificadas, mas existe uma crescente nesse sentido, até por conta dependendo da área, principalmente se for olhar para a tecnologia mesmo, a gente está com uma dificuldade no mercado, né? A parceria público-privada, o que ela é? Eu vou explicar aqui de uma maneira bem simplória, para ficar bem definido o que é a parceria público-privada. Vou dar um exemplo. Eu quero construir uma ferrovia, uma suposição. Eu quero construir uma ferrovia ligando Porto Velho a Manaus. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não tenho gente para fazer isso. Não tenho condição de fazer. Mas eu posso fazer um chamamento buscando parcerias público-privada que venha investir e ele venha, através da concessão ali para 30 anos, né, pegar o dinheiro de volta, através da concessão, daquilo que ele investiu. E ele vai fornecer isso para o povo. A parceria público-privada, ela funciona justamente para isso, para atuar naquilo que o poder público não vai alcançar, na situação atual que ele vive. Seja na drenagem, seja na água e esgoto, que é precário no país inteiro, salvo alguns locais, seja na água potável também, a mesma coisa, você pega grandes locais, inclusive Porto Velho, que é uma grande capital, a água não chega para todo mundo. Então, você precisa fazer uma parceria público-privada, dando para essa empresa a concessão, para ela receber por isso, mas também para ela investir e entregar isso para a população. Né? Lógico, para evitar que o Felipe venha aqui dizer que vai haver corrupção de novo, a gente tem que ter um olhar crítico, fiscalizatório e de acompanhamento. Você não pode deixar solto. Você tem que fazer da melhor forma possível e nem deixar na mão de um só. Você tem que fazer isso num conjunto. Né? São grandes equipes de fiscalização, envolvendo várias pessoas, para que todos possam ter um olhar em cima disso daí. Mas é viável, sim, a parceria público-privada. E realmente tem um espaço para crescer nesse sentido. Com certeza.
olhando um pouco com a experiência que eu tive em outros países e até na Estônia mesmo, que é a referência do mundo em governo digital, né? É um governo que 99% dos serviços para a população são 100% digitais. A parceria público-privada foi estabelecida como base, né? Mas a legislação também precisa ajudar para que aquilo seja de uma maneira melhor. Pegando um pouco no caso das autarquias estatais, que têm um pouco mais de liberdade. Existe na lei 13.303 algumas parcerias onde existem algumas entregas mais complexas, que não só talvez uma infraestrutura, como uma viatura, esgoto, que precisam das empresas como cabeças pensantes ali mais especializadas para entregar um serviço, digamos, de uma conexão de base de dados, um data lake centralizado, sendo que o governo vai fazer, mas a empresa também. E aí essas diretrizes muito bem segmentadas com a legislação para as cabeças pensantes trabalharem juntas, mas terem também pessoas operacionais, tanto do governo quanto da empresa, para entregar aquele melhor serviço. E aí acontece isso. O que a empresa vai ganhar no longo prazo e qual que é, porque o governo não vai ter, digamos, todo o recurso para fazer aquilo. E a empresa entra com um pouco mais de recurso e capital humano, para aí sim, a longo prazo, talvez ela arrecadar e ter o lucro dela num prazo mais estendido, né? A própria lei de licitações novas, que vai permitir alguns contratos de tecnologia por 10 anos, de prestação de serviço contínuo, vai fortalecer muito para que essa parceria, digamos, não só essa nomenclatura da PPP, né, mas com que essa fusão entre a empresa e o governo consiga trabalhar realmente para o bem do cidadão. E não a empresa olhando só para atender o governo, mas atender sim o cidadão que está lá na ponta. E aí eu falei da pergunta de $1 milhão, né? Que às vezes eu trago aqui. Eu acho que vai ser meio que um resumo, tanto que a gente vem falando até agora, mas vocês dois, né, com ampla experiência na área, eu queria saber qual a melhor forma da gestão pública fazer na prática uma gestão de recursos públicos mais eficiente. Vocês têm conhecimento ou utilizam alguma ferramenta que auxilie nessa etapa, alguma metodologia? Eu vou pedir para o secretário começar falando para nós se tem algo além ou, de repente, resumir algo prático, né, do que o senhor já trouxe até aqui. Então, eu vou falar da minha secretaria em específico, né? E eu vou pegar aqui o gancho do Felipe Batista, de novo aqui. O Felipe falou bem ali, bem assim, o último comentário. Verdade, o servidor médio tem qualificação abaixo de 0. A gestão de RH não privilegia qualificação e efetividade. Eu concordo com ele. Foi isso que eu encontrei quando eu cheguei aqui em 2016. Não que os servidores aqui eles estavam abaixo da média porque eles queriam, mas porque eles foram deixados dessa forma. Entendeu? O que eu fiz aqui? Eu não tirei ninguém da secretaria. E quando eu entrei aqui, falaram, olha, secretário, para essa secretaria funcionar bem, o senhor vai ter que fazer um concurso e contratar 100 pessoas aqui. Eu falei, será? Deixa eu estudar primeiro. Eu levei 6 meses conhecendo a estrutura da secretaria, conhecendo cada servidor. Eu comecei a olhar para o servidor, não para aquela maneira exatamente da qual ele estava trabalhando naquele momento, mas aquilo que ele gostaria de fazer. Eu comecei a entender que o servidor ele pode estar mal aproveitado e subutilizado naquela função que ele está desempenhando para ganhar o salário no final do mês, sendo que ele poderia fazer o que ele gosta dentro da gestão e dentro daquilo que ele foi contratado. Então, você redistribui os servidores, coloca ele nas áreas que ele se sente mais à vontade, você traz ele para ele se capacitar, você privilegia ele com situações que ele possa crescer e você abre a oportunidade para ele fazer novas faculdades, novos cursos. Esse é um primeiro passo, você tratar bem o recurso público. Depois que eu fiz isso, eu fui conhecer a estrutura da secretaria, o fluxo dela, como ela funcionava. Eu descobri que a secretaria estava travada, atrasada. Eu estava assinando, a Gabriela já esteve aqui, ela já viu, 1.500 documentos por dia, na mão. Eu cheguei a ficar 1 ano com esse braço aqui quase sem movimentar, de tanto que eu assino o documento. E eu fui conhecendo justamente a falta da tecnologia dentro do setor público. E isso não é só para eu não ter que assinar documento, mas é para eu poder produzir melhor. Como é que eu vou dar um recurso público eficiente para o cidadão, para alcançar o cidadão, se eu estou gastando tudo que eu tenho aqui para me manter dentro da secretaria?
eu estou comendo a comida que eu tenho que distribuir. Eu não posso fazer isso. Eu estou gastando fortunas dentro do serviço público para manter o serviço público funcionando, sendo que eu poderia investir na tecnologia, né, na capacitação, no aperfeiçoamento, para que aquilo eu possa gastar menos e eu consiga produzir mais rápido e mais eficiente. Então, o que eu fiz até aqui na secretaria? Justamente parar com sempre foi assim, desfazer o que estava sendo feito e refazendo o melhor caminho. Aqui, outra coisa que eu coloquei na cabeça de cada servidor aqui, se tiver algum servidor da Prefeitura de Porto Velho assistindo, vai concordar comigo. Eu não admito que você trate mal qualquer pessoa que entre no setor público. Porque se a pessoa está vindo aqui, ela precisa de você. Se ela precisa de você, ela está com algum problema. E se ela tem algum problema e é comigo, eu é que tenho que resolver. Eu não posso pegar e me desfazer do problema e passar para outro lugar. Eu tenho que dar o escape para aquela pessoa. Só que eu também descobri que muitos servidores vinham para a secretaria sem necessidade. Por quê? Porque é tudo manual. O servidor entrava aqui para imprimir um contra-cheque, para verificar a margem de consignado, para entender por que a gratificação dele não saiu naquele dia, ou por que o salário dele está diminuído R$100, que ele levou falta e ninguém disse para ele, e ele também não se lembrou que ele faltou, porque a maioria não se lembra. Então, eu comecei a trabalhar a questão do agendamento, da digitalização, do atendimento eletrônico. E você precisa fazer isso, você precisa crescer, você precisa desenvolver. Então, eu acho que para você entregar o melhor, você tem que ter tecnologia dentro do setor público. O setor público tem que parar de ser amador, ele tem que ser profissional. O secretário deu aula agora, não vou nem Eu ia falar essa frase. Eu ia falar exatamente sobre ela. Não vai se atrever, Diego, a complementar? Não, ficou excelente. Deixa assim. A experiência falou. Muito bom. Bom, minha gente, essa era a nossa pergunta de $1 milhão e nós estamos caminhando agora realmente para o final dessa edição. Alexei e Diego, nosso bate-papo, nossa, incrível. Eu não vi a hora passar, esse é um excelente indicador, né, de que a conversa está boa. E eu gostaria de abrir aqui para vocês deixarem suas considerações finais, dicas, agradecimentos. Quero dizer que foi ótimo ter vocês aqui conosco. Secretário Alexei, muito obrigado. Vou deixar aqui um espaço para o senhor começar dando um tchau para o pessoal. Olha, foi um prazer e pena que acabou, que eu acho que a gente tem assunto aqui para falar a noite inteira. Agradecer as pessoas que participaram, agradecer o Felipe Batista. Ô, Felipe Batista, eu queria conversar contigo, se você viesse aqui para a gente bater um papo. Dizer que sim, a terceirização ela é viável, sim, em determinadas áreas, né? Eu não vou citar as terceirizações que eu gostaria de fazer aqui na minha secretaria, porque tem gente que não gosta, né? Então, eu confesso para você, viu, Felipe, que se eu pudesse terceirizar algumas áreas da minha secretaria, eu te garanto que sobraria aí pelo menos R$1 milhão por mês para o servidor, para o serviço público, para ele atuar e ser entregue na população. Mas, enfim, agradecendo aqui a Gabriela, ao Diego, né, esse bate-papo fantástico. Eu gostaria mais, inclusive, depois de trocar mais figurinhas, se vocês quisessem, né, se puder participar, que aquilo que eu puder oferecer daquilo que eu já aprendi e também ter de vocês a experiência que vocês já conquistaram, né? Isso é importante porque a gente pode fazer o nosso ambiente crescer com o aprendizado dos outros e com o nosso aprendizado a gente pode ajudar que outro ambiente também cresça. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, secretário. Diego? Não, é que eu ia continuar só. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Felipe, por ter contribuído bastante. Obrigado, Ramon. Secretário, foi um prazer te conhecer aqui. Espero a gente poder comer um tambaqui em Porto Velho e trocar e continuar nossa conversa aqui, que eu acho que aprendi demais com você. E foi um prazer enorme mesmo poder contribuir um pouquinho essa noite e trazer mais para o nosso público o conhecimento dessa área junto de tecnologia e principalmente como que
as secretarias fazem na prática, né? Que muitas vezes a gente não consegue ver o que um secretário faz, como faz, qual que é seu pensamento, a gente só consegue ver os top governantes, mas tem muita pessoa boa, como o próprio secretário ali fazendo nosso Brasil crescer um pouco melhor. Então, obrigado, pessoal, e uma boa noite para vocês. Obrigada, meninos. Obrigada, secretário. Obrigada, Diego, nosso parceiraço especialista aqui conosco. E você que nos acompanhou até agora, participou conosco, tivemos ótimas participações aqui no chat. Muito obrigada. Lembrando que todas as edições do Conexão GovTech estão disponíveis no canal Soluções Digi, que você pode procurar ali no YouTube, Spotify. Nós temos ali nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar mais, trocar figurinha aqui, como o secretário falou também, é só entrar em contato com a gente, estamos à disposição e eu espero você na próxima edição. Uma boa noite, até lá!